Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o homem por trás da maior companhia de navegação turística do mundo. Adrian Ursili é o diretor-geral da MSC Cruzeiros. E a previsão é de que esta seja a maior temporada de todos os tempos. Ele nos conta tudo sobre esse mercado em ebulição e também algumas curiosidades em alto mar. Nós vamos conversar também com Antônio Lacerda, vice-presidente sênior da BASF, a principal empresa química do planeta, com mais de 150 anos de tradição e hoje presente em 90 países. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business desta noite. Grupo BBF, há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. E nós estamos de volta com o Show Business. E olha, vai ser a maior temporada de cruzeiros de todos os tempos. Ao menos é o que diz a previsão da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, a CLIA, para o período 2023 e 2024. Essa temporada, aliás, já começou, teve início em outubro e tem a expectativa de ofertar mais de 877 mil leitos pelo Brasil e pela América do Sul. Quem está à frente do setor é a MSC. E é com eles que vamos conversar. O Adrian Ursili é o diretor-geral da empresa, o nosso convidado de hoje no Show Business. Adrian, brigadíssimo pela presença em nossos estúdios. E eu já entro com uma pergunta para falar disso que eu acabei dessa previsão da CLIA, né? Nós estamos a poucas semanas do fim do ano. Como é que está a demanda, a procura por cruzeiros no Brasil? A gente realmente vai ter a maior temporada de todos os tempos? Bom, primeiramente, Bruno, gostaria de agradecer o seu convite. É um prazer estar aqui no Show Business com você. E sim, teremos aí a maior temporada de todos os tempos, em especial para a MSC. Será uma temporada histórica, será a nossa maior temporada de toda a história. Ofereceremos um total de mais de 500 mil leitos para o mercado brasileiro, com uma oferta incrível de navios, cruzeiros, rotas diversificadas. E sim, a demanda está bastante aquecida, promete ser um verão de muito sucesso, muita alegria e a realização dos sonhos das famílias brasileiras de poder navegar pelos mais belos destinos turísticos do país. Adrian, a empresa, ela é uma empresa italiana, né? Foi fundada em 1970, está em vários... Vocês têm quantos navios circulando no mundo? A empresa, originalmente fundada por uma família italiana, hoje é uma empresa franco-suíça. Ela é baseada, franco-italiana, baseada na Suíça, em Genebra, onde está a nossa matriz. Ela foi fundada em 1970 pelo nosso presidente Chairman Gianluigi Aponte, que na época era um capitão naval e tinha o sonho de poder transportar cargas através de um navio. Ali começou o sonho de construir uma empresa de navegação e, por coincidência e por estar talvez no lugar certo e na hora certa, era o momento da globalização, da economia mundial explodindo em crescimento, o advento dos containers que possibilitou o armazenamento maior de cargas em grandes navios e com isso a MSC cresceu de uma forma exponencial. Hoje o grupo MSC tem mais de 800 embarcações, somos líderes mundiais no transporte de cargas, somos a terceira maior companhia de cruzeiros do mundo, continuamos sendo uma companhia familiar, privada e o maior grupo de navegação mundial no planeta. De cruzeiros, então, na verdade, a parte de cruzeiros é um braço apenas do negócio, né? O negócio, a empresa vai além, realmente, como você acaba de falar. Tem quantos navios de cruzeiros? Como você falou, a divisão de hóspedes, que é a parte de cruzeiros, é composta em duas empresas, basicamente, em três empresas. A área de ferry boats, onde nós atuamos no Mediterrâneo, MSC Cruzeiros, com 22 embarcações e uma 23ª a ser inaugurada em 2025, e agora Explora Journeys, que é a companhia de luxo que nós acabamos de lançar no mês passado. Eu já quero falar disso, mas só para pegar o gancho dessa pergunta, a empresa é italiana, atua nos mais diversos países pelo mundo. Eu queria entender um pouquinho da diferença entre o consumidor de vários países e, claro, comparando com o Brasil, né, com o brasileiro.
Porque impressiona, trazendo dados mesmo logo no início da conversa, impressiona o interesse do brasileiro em viajar de cruzeiros. Você tem uma resposta assim de bate-pronto, por que o brasileiro gosta do cruzeiro? Bom, eu acredito que, na verdade, existem vários motivos para isso. Primeiro, o brasileiro é um consumidor, um público que tem uma afinidade muito grande com a diversão, com a felicidade, com a alegria. E nós temos uma característica inerente à nossa personalidade, que é a necessidade de ter o convívio, a integração com outras pessoas. O brasileiro gosta de estar em grupo, de confraternizar, seja num restaurante, num bar. Nós somos um público que é talvez o primeiro a chegar no restaurante e o último a sair. Então, os cruzeiros no Brasil têm um dinamismo, uma atividade muito intensa. Obviamente, diferente talvez dos cruzeiros no Caribe ou na Europa, os nossos hóspedes não são os primeiros a chegar na piscina logo cedo. Chegam um pouco mais tarde, né? 10 horas, 11 horas, o café da manhã se estende um pouco, mas em compensação, à noite, o dia inteiro, à noitada, até as 4, 5 da manhã, a festa não para. Somado a isso, o valor agregado que se apresenta num cruzeiro marítimo, onde você tem realmente um transatlântico de dimensões, uma verdadeira cidade flutuante, onde você tem as refeições incluídas, hospedagem, entretenimento, animação para toda a família, diversos restaurantes, shows de nível Broadway, um serviço de alta qualidade e ainda podendo conhecer diversos destinos com a facilidade de não precisar fazer e desfazer mala. Então isso somado ainda com as facilidades de pagamento em reais, parcelamentos até 12 vezes sem juros e a oferta bastante diversificada de roteiros, o brasileiro procura cada vez mais essa opção para suas férias. Mas assim, o perfil do consumidor, o brasileiro, é bem diferente de outras regiões, eu imagino, do que o europeu, do que o americano. Talvez a gente se identifique um pouco com o italiano ou com o argentino, mas o brasileiro tem um tempero a mais. Tem um tempero a mais. Tem um temperinho a mais e que faz o navio ser mais feliz, mais, como eu posso dizer, não mais feliz, mas mais divertido, mais colorido, mais animado. O navio no Brasil realmente tem um ritmo bastante intenso. Caliente. Caliente. Bom, você falou rapidamente, é uma pergunta que eu queria fazer já desde o começo, sobre inovação. Como inovar num setor que uma pessoa olhando de longe vai ver apenas um navio ali, um cruzeiro, e você pode perguntar, como é que inova num setor desse? Eu acho que a resposta você já deu rapidamente uma pergunta em uma resposta anterior. Vocês estão lançando uma nova marca, né? Essa é uma inovação de vocês, que é a entrada mais assertiva no setor de luxo? Também, Bruno, mas eu acredito que foram várias as inovações na indústria de cruzeiros nos últimos anos. Você, a começar nas embarcações contemporâneas, convencionais, você tinha embarcações menores e hoje você tem embarcações maiores. Com embarcações maiores, você ganha a possibilidade de oferecer para o hóspede inúmeras atrações de opções de restaurantes, bares, lounges, festas, teatros, espetáculos, academias de primeira geração, spas com diversos serviços. Então o hóspede tem a liberdade de escolher, de poder ter mais opções. Isso é uma grande inovação. Serviços diferenciados. Nós inovamos, por exemplo, há mais de 10 anos atrás, quando lançamos o MSC Yacht Club, que é um iate dentro de um transatlântico. Ou seja, nós trouxemos de volta para os cruzeiros marítimos aquele público que costumava fazer cruzeiros, mas que com os grandes navios perdeu um pouco de interesse porque buscava alguns serviços mais exclusivos, mais personalizados, mais luxuosos. O Yacht Club é uma área exclusiva na frente do navio, na proa do navio, com aproximadamente 100 cabines dentro de um navio de 2.000 cabines, com serviço de mordomo, restaurante exclusivo, piscina exclusiva, concierge exclusivo, embarque exclusivo, prioritário, check-in, check-out. Então esse hóspede tem o melhor dos dois mundos. Ele tem o luxo de um ambiente exclusivo, mas ele também pode aproveitar todas as atrações e inúmeras opções de restaurante, gastronomia, lazer, enfim, descanso que o transatlântico pode oferecer. Isso já foi uma inovação bastante grande. A evolução disso foi o lançamento da Explora Journeys. A Explora Journeys é a nossa nova companhia de luxo, com navio
100% dedicado ao mercado de luxo. O navio inteiro é formatado para aquela galera que quer exclusividade total. São 461 suítes em navios de 65 mil toneladas, com uma proporção espaço por hóspede e tripulante por hóspede sem igual na indústria. Ou seja, é um nível de serviço, um nível de atendimento exclusivíssimo, de alto luxo, com alta qualidade, para que o hóspede possa aproveitar o tempo, o bem mais precioso, e usufruir suas férias da melhor maneira possível. É impressionante, realmente, porque eu converso semanalmente com empresários dos mais variados setores por conta do show business, e uma similaridade em vários, e você está me trazendo uma nova informação aqui para o nosso programa, é o foco nesse setor de luxo, o foco nessa questão de exclusividade, que eu imagino que uma empresa do tamanho, do porte de vocês, deve observar o comportamento das pessoas, da sociedade. Isso deve fazer parte, isso deve vir da sede da Itália, né? Essa decisão de montar essa nova empresa. E eu imagino que até vocês devem ter feito pesquisas aí para captar esse sentimento, talvez, das pessoas de buscarem mais luxo ou mais exclusividade, né? Sim, você tem razão, Bruno. Na verdade, claro, a ideia e o sonho partem da família Aponte Vago, presentes diariamente na atividade da empresa, continuamente, são desde o fundador, o senhor Gianluigi Aponte, até o nosso chairman, Pier Francesco Vago, na divisão de cruzeiros, conduziram a realização desse sonho, mas obviamente para realizar o sonho ouviram, através de pesquisas, milhares de agentes de viagens, consumidores, entendendo as suas intenções, seus sonhos, seus desejos, para poder atender de forma plena essa tendência que é global, ou seja, cada vez mais o indivíduo, o ser humano, e cada público no seu nicho de desejo ou de perfil de consumidor busca aproveitar o seu momento de lazer com a sua família, investindo nesse bem-estar social, no seu descanso, principalmente em tempos tão difíceis como os que nós vivemos recentemente com a pandemia, e também com o trabalho, com a atividade empresarial, profissional. Então, o investimento em turismo, e você poder ter num navio, como eu disse, a possibilidade de todos esses serviços consolidados e ganhar tempo para que você aproveite de fato as suas férias sem perder tanto tempo em filas, logísticas, translados. Isso é o grande bem, vamos dizer assim, a nossa missão de poder oferecer para todos os nossos hóspedes. Adriano, eu recebi há poucas semanas o presidente de uma companhia aérea brasileira. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele, para você. Qual foi a sua reação quando você viu a gravidade da pandemia em 2020, né? Porque você trabalha num setor que foi paralisado. Como uma companhia aérea, né? Eu perguntei qual foi a sua reação quando você percebeu que todos os aviões iam ficar estacionados no aeroporto sem poder sair. Como ficou? O aeroporto de Congonhas ficou 98% sem sair em abril de 2020. O seu setor foi totalmente penalizado porque os navios ficaram atracados nos portos também sem poder sair. Qual foi a sua reação a primeira vez que você teve o impacto de que o seu negócio ia ser duramente penalizado? Bruno, foi um momento muito difícil para todos nós, né? Não foi um impacto imediato porque foi gradual. Nós, no primeiro momento, acho que todos nós, né, não só a indústria marítima, mas toda a economia mundial, e achávamos que isso passaria talvez um pouco mais rápido. E aí, ao passar das semanas, percebemos que não, e ia se estendendo. Então, isso criou uma agonia e uma dúvida, uma incerteza muito grande em todos nós. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos missões urgentes e prementes que nos ocupavam muito a atividade diária. Então, a primeira delas, repatriar nossos hóspedes, que estavam parados em destinos internacionais com fronteiras fechadas. Repatriar nossos tripulantes, que estavam também parados, bloqueados, com navios bloqueados em algum país, que estavam com os aviões parados. Então, o trabalho, nós tivemos um comitê de crise que durou aproximadamente 6 meses com reuniões diárias, de 5 a 6 horas.
Então, ao mesmo tempo que existia uma angústia e uma incerteza muito grande, havia uma urgência, uma emergência que tinha que ser cuidada. Hóspedes, tripulantes, colaboradores, comunidades, ou seja, uma união muito grande. Ao mesmo tempo que existia um desafio, uma emergência, existia uma união, existia um trabalho em equipe que nos deu bastante orgulho, bastante emoção, no sentido de que juntos conseguimos superar esse desafio que parecia intransponível. E hoje estamos aqui mais fortes do que éramos. Bom, a gente está falando de um navio de cruzeiro que emprega muita gente, né? São quantos mil funcionários no mundo, Adriano? Bom, hoje o Grupo MSC tem mais de 200 mil funcionários. 200 mil funcionários, é muita gente, né? Como é que eu me questiono, porque a variedade de funções dentro de um navio é muito variada, né? Você tem desde o chefe de cozinha, você tem o artista que está fazendo um show para uma plateia, você tem o marinheiro, né? Como é que é o recrutamento dessa turma, de todos os profissionais, né? E inclusive o treinamento, que não é só a questão do recrutar, né? É treinar essas pessoas, porque estão lidando diariamente ali com as pessoas, né? Com os hóspedes. Sim, não, é muito complexo. Somos 200 mil colaboradores em todo o mundo como Grupo MSC. Especificamente na divisão de cruzeiros marítimos, a complexidade é um pouco maior do que na divisão de cargas e ferries, porque, como você colocou, um transatlântico, além de funcionar, de operar como transporte, ele também é um hotel flutuante, ele é uma acomodação. Então nós temos que ter camareiros, garçons, maîtres de restaurantes, barmans, coqueteleiros, confeiteiros, animadores, entretenimento, vendedores de boutiques, lojas, staff, comandantes, tripulantes, limpadores. É muita gente, Adriano. Então, o processo de seleção é um processo global, realizado pela nossa matriz na Suíça, com especialistas em cada área e com parceiros na área de recrutamento e seleção que já filtram, recrutam, treinam e preparam esses tripulantes para poderem trabalhar a bordo dos nossos navios e oferecer o melhor serviço aos nossos hóspedes, sempre com a segurança e o conforto de tripulantes, hóspedes e das comunidades que nós atuamos em primeiro lugar. Adriano, você trabalha há 17 anos, né, na companhia, né? Sim. Mas você tem uma longa trajetória, não só você, mas a sua família no setor naval e no setor de cruzeiros especificamente, né? O que o navio representa para você? Puxa, ótima pergunta essa. No meu caso específico, ele representa muita coisa, né, Bruno? Porque eu comecei a navegar muito cedo, com 10, 11 anos de idade, eu já navegava com os meus pais. Meu pai trabalhava na indústria, meu pai era agente de viagem, minha mãe agente de viagem, então eu recebia influência direta através do exemplo deles. Meus avós e bisavós também foram da indústria naval. Avós e bisavós também? Sim, meus avós e bisavós italianos trabalharam na indústria naval de cargas e mercantil, especificamente na indústria italiana. Então existe aí um sangue já correndo nas veias de algumas... Será que seus filhos também de algumas eras para esse setor? Eu prefiro deixá-los escolher, mas a influência obviamente já existe, sim, né? Sim. Porque eles respiram e veem isso todos os dias. O cruzeiro, para mim, ele representa uma ponte, né? Uma ponte de ligação com as pessoas, com a cultura, com a descoberta de novas experiências, descobrir, conhecer novas pessoas. Eu aprendi muito a bordo dos navios, não só me diverti, não só passei férias e criei memórias inesquecíveis com a minha família, né? Meu pai já partiu, minha mãe continua conosco aqui, trabalhando, ativa e me ajudando bastante, sempre com a família. A gente divide esses momentos eventualmente, mas o fato de poder levar comigo essas memórias é um tesouro interno, né? E obviamente que no final das contas também contribuiu com a minha profissão. Então é um ofício, além de ser um prazer, uma paixão, é um ofício. E eu terminei, vamos dizer assim, vindo trabalhar numa companhia familiar que também tem a paixão como
centro principal e motivação principal da sua função. Na MSC nós temos a paixão e as pessoas como centro, núcleo principal da nossa atividade. E é isso que faz com que a companhia continue crescendo, apesar das adversidades, das dificuldades, dos desafios, continuamos crescendo e fortalecendo nosso segmento, seja de carga, na área de cruzeiros, agora como eu te comentei, com a chegada da Explora Journeys, estamos muito felizes e muito confiantes que será uma grande empreitada. Agora, qual foi a melhor viagem de navio que você fez? Puxa, que pergunta boa essa. Olha, aliás, quantas vezes você entra num navio no ano? Deve ser muita, né? Você tem uma... Eu hoje navego menos durante um cruzeiro, porque eu dou preferência para navegar. Obviamente, às vezes eu trabalho com agências de viagens, seminários, workshops, eventos que nós fazemos a bordo, seja com autoridades, comunidades, parceiros, fornecedores, agentes de viagens, inaugurações, mas eu tento privilegiar e dar espaço para poder viajar com a minha família, porque eu também gosto. E agora eu sugiro que você também faça isso com a sua pequena bebê, porque é um ambiente incrível para isso. Eu poderia falar muitas viagens de criança ou de adolescente com os meus pais, onde eu fiz inúmeras amizades e aventuras, mas talvez, lembrando no passado recente, eu fiz uma travessia, uma Grand Voyage dos Estados Unidos para o Brasil, com a minha esposa, na Copa do Mundo do Brasil. Nós fretamos um navio para o México, que sediou os torcedores mexicanos, e ela veio grávida do meu primeiro filho. Ah, então mais do que especial. Então tem um requisito aí uma emocional, porque do mesmo jeito que eu vim na barriga da minha mãe, da Argentina para o Brasil a bordo de um navio, nós trouxemos também o nosso filho na barriga da minha esposa em uma viagem. Lindíssimo. Isso são elos, são histórias, são memórias que a gente leva e que no final é a missão da MSC, criar essas memórias para que elas permaneçam na vida das pessoas e criem esses laços entre os nossos hóspedes, entre culturas, que a gente possa realmente enriquecer a vida, as memórias, o conhecimento, enfim, o desenvolvimento dos nossos hóspedes. Como é que é a operação, eu fico imaginando, de fazer um navio? Os navios vêm da onde? Vêm de que lugar? Os navios são construídos, os navios da MSC são construídos em 2 estaleiros principais, STX na França e Fincantieri na Itália. São estaleiros de tradição realmente muito importante, de décadas de construção de navio, porque isso é um trabalho muito, um ofício de muito conhecimento e know-how. Demora quanto tempo para fazer 2 anos. 2 anos. Tá. Os navios têm um investimento, hoje os navios atuais, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O nosso último navio, o World Europa, que tem aproximadamente 2.500 cabines, capacidade para 6.500 hóspedes, teve um investimento estimado em 1 bilhão. 1 bilhão de euros. Tá. O Explora One, que é o nosso navio de luxo, que é um navio de menor porte, com 461 suítes, 500 milhões de euros. 2 anos de construção e, obviamente, que a operação, planejamento de tudo isso é muito preciso, né? Exige muita precisão, como dizia já o velho poeta, navegar é preciso. Sim. Então, requer muito trabalho, conhecimento, experiência, paixão, colocando sempre a segurança em primeiro lugar. E a inovação, como você me perguntou naquela pergunta anterior, vai desde a área de serviços, que eu te falei, comentei um pouco, como também na área de tecnologia, porque cada vez mais os navios têm que vir com tecnologias novas, sustentáveis, de melhor propulsão, além de poder melhorar e diminuir o impacto ambiental no planeta, propiciar um melhor conforto para os hóspedes. Vou te dar um exemplo, os navios de 20 anos atrás, a propulsão gerava até um pouco de trepidação, vibração em alguns momentos, e o hóspede sentia. Hoje em dia você entra num navio moderno, você nem percebe que o navio está navegando. É mesmo? É completamente silencioso. E isso é uma inovação tão fantástica porque ela tem duplo efeito. Ela, além de propiciar conforto para o hóspede, ela também ajuda no impacto da vida marinha, porque ela incomoda menos os mamíferos marinhos. É mesmo? Olha só. Então a inovação, ela caminha em prol do hóspede e do meio ambiente. É nesse caminho que nós temos que seguir e é a nossa intenção liderar esse caminho da sustentabilidade na indústria de cruzeiros. Eu vou fazer uma pergunta inusitada agora, que quando a gente entrou no estúdio para gravar o Show Business, tem um membro da nossa equipe, que é o Vitinho, que faz os cortes aqui das câmeras, que ele falou, faz uma pergunta para ele que é o seguinte: eu não tenho medo algum de viajar de avião.
Tem muita gente que tem medo de viajar de avião, de turbulência, etc. Mas eu tenho um pouco de medo de andar no navio. Como é que você responde a uma pessoa que tem medo de viajar dentro do navio? Como que você convence essa pessoa de que o navio é tranquilo e é, sobretudo, seguro? Olha, talvez a resposta mais sintética e elucidativa seja, olha, a humanidade navega há mais de 7.000 anos e voa há pouco mais de nem 100 anos. Sim. Então, obviamente que os dois transportes são super seguros, a tecnologia avançou muito, a experiência das grandes companhias aéreas, das grandes companhias marítimas, alcançou níveis de segurança altíssimos e ambos os transportes são super seguros para os hóspedes. Então, navegue, embarque, aproveite, conheça e você vai perder o seu medo. Olha só, vamos voltar ao Brasil, ao brasileiro mesmo. Quando ele está fazendo, a gente começou o programa falando justamente uma frase aí da CLIA, corroborada pelo Adrian Ursili, dizendo que vamos ter a maior temporada de cruzeiros, não da década, é de todos os tempos. Essas viagens, Adrian, o brasileiro, ela tem buscado mais viagens locais no Brasil ou viagens internacionais? Eu acredito que, e é uma constatação, as viagens domésticas, as viagens nacionais hoje são o principal foco do brasileiro. O Nordeste é a busca principal. Sempre foi assim ou é uma coisa nova? O Brasil descobriu o Nordeste? Eu acho que sempre foi assim. Eu acho que sempre foi assim. O brasileiro tem uma afinidade com praia, com mar. O sonho de estar na beira do mar, tomando sua água de coco, mergulhando no mar translúcido com a sua família, no calor tropical, ouvindo uma boa música, isso sempre fez parte do imaginário coletivo, do sonho de férias do brasileiro. Agora, obviamente que também temos opções internacionais, por exemplo, saindo de portos brasileiros, visitando Argentina e Uruguai, que são destinos fantásticos, com uma cultura internacional, uma influência europeia muito próxima do Brasil, onde você tem boa comida, para quem gosta de tomar um bom vinho, passeios incríveis para as famílias, destinos turísticos diferenciados, passeios, museus, recreações. Aqui na América do Sul as opções são diversas. E depois nós temos todo um amplo leque de cruzeiros, um cardápio de cruzeiros muito variado no Caribe, saindo de Miami, Porto Canaveral, visitar talvez um parque em Orlando e fazer um cruzeiro marítimo de 7 dias. Na Europa, no Mediterrâneo, as ilhas gregas também fazem parte desse desejo de viagem, desse sonho. O norte da Europa, mais recentemente os Emirados Árabes também ganharam bastante relevância. Cruzeiros de volta ao mundo. Não faltam opções para o consumidor escolher. Mas tem um local assim que o brasileiro, tirando o Nordeste que você falou, que é praticamente recorde aí. Tem um local que é mais buscado, talvez o Caribe e Mediterrâneo. Do brasileiro. São os dois destinos internacionais mais procurados. O brasileiro gosta muito de sair do navio e buscar as cidades que ele está, ou ele fica muito ali porque gosta das atrações de entretenimento ali, de shows? O que ele mais gosta dentro de um navio e fora dele também? É interessante, porque tem diversos tipos de cruzeiristas a bordo do navio. O cruzeirista mais habituado, o hóspede mais habituado a realizar cruzeiros, se ele já foi para o Nordeste algumas vezes, ele até fica um pouco mais no navio, porque ele gosta de viver a vida a bordo do navio, de tomar o seu drink, o seu refresco, num ambiente mais tranquilo, porque muitos hóspedes desceram para passear, pegar sua piscina, ou fazer uma sauna, uma massagem, enfim, aproveitar as instalações, a infraestrutura do navio. Já o novo hóspede, o passageiro de primeira viagem, sim, ele quer descer, ele quer explorar, ele quer passear, ele quer conhecer as praias, mergulhar, comprar um souvenir, entrar na lojinha, conversar com as pessoas. E esse sobe e desce é muito rico, muito, muito interessante. Você, com 17 anos na companhia, assumindo a direção geral. Direção geral desde quando, Adrian? Desde 2016. Desde 2016. Você deve ter visto aí cenas das mais variadas do seu público dentro de um navio. Qual foi a situação, talvez, vamos chamar de mais inusitada dentro de um navio?
Ah, são muitas, Bruno, muitas, porque as histórias são incríveis. Desde a felicidade de conhecer pessoas que se encontraram a bordo, depois casaram e constituíram família. É mesmo, legal. Pedidos de casamento, casamentos a bordo. Tem casamento a bordo? Muitos. Para você ter uma ideia, numa temporada nós realizamos mais de 80 casamentos a bordo, com cerimônia realizada a bordo, comandante abençoando o casal. Até, por exemplo, estar numa navegação e passar por um grupo de baleias que estão ali nadando ou simplesmente integrando-se em grupo perto do navio, o que realmente causa um fascínio de todos os hóspedes, porque você está passeando, procurando destinos turísticos e se depara com uma cena formidável da fauna marinha. Enfim, são muitas histórias na memória e enfim, no dia a dia que marcam a nossa vida. Adrian, você falou, e evidentemente você que viveu aí uma pandemia e trabalha num setor que foi duramente atingido, você explicou realmente que um recorde desse de talvez a gente viver, muito provavelmente, a maior temporada de todos os tempos em cruzeiros, por conta dessa necessidade das pessoas quererem viajar, quererem explorar ambientes, né? Agora, a minha questão é o futuro disso. Você acredita, o cruzeiro, ele vai viver para sempre, as pessoas sempre vão gostar de estar num cruzeiro? Eu queria entender o futuro mesmo. Até porque você faz parte da associação mesmo, né, da CLIA. Sim, eu acredito que sim, Bruno. Eu vejo os cruzeiros marítimos são um ambiente de integração que realmente transportam os sonhos dos nossos hóspedes a conhecer destinos diversificados, ricos em cultura, gastronomia, experiências interpessoais, experiências espirituais, de relax, incríveis. Além disso, como eu te coloquei, a relação de custo-benefício é muito vantajosa, principalmente comparando com outros tipos de férias. O que realmente, no momento, principalmente onde as pessoas trabalham muito, mas também existe o desafio econômico de poder propiciar férias a um custo mais alto, o cruzeiro marítimo aparece como uma grande solução. Eu vejo o futuro dos cruzeiros em crescimento, em constante inovação, a sustentabilidade como proa desse caminho, dessa rota. Não há como o setor se desenvolver sem passar pela sustentabilidade, sem passar pela constante inovação e revolução na questão da sustentabilidade ambiental, com novos combustíveis, novos motores propulsores. Nós, por exemplo, renovamos praticamente uma ilha no Caribe, a Ocean Key, MSC Maritime Reserve, que era um destino de lixo praticamente. Tiramos 70 toneladas de lixo dessa ilha para recriar um paraíso ecológico no mundo. Trouxemos de volta um paraíso ecológico. Ou seja, o caminho dos cruzeiros e do turismo em geral está vinculado diretamente com a questão da regeneração e da sustentabilidade. Além disso, obviamente, a nossa missão de realizar os sonhos, de propiciar aos hóspedes incríveis experiências a bordo dos nossos navios, em conjunto com comunidades. Atrás de tudo isso, vem uma cadeia econômica de geração de emprego, de impactos econômicos positivos, indescritível, Bruno, porque além de realizar o sonho de milhões de pessoas, nós estamos atrás, suportados por uma cadeia de produção do turismo, fornecedores de alimentos, bebidas, combustíveis, operadores marítimos, portuários, destinos turísticos, guias turísticos, o policial municipal da cidade que o navio atraca, comandantes, tripulantes, taxistas, motoristas de caminhão. Muita gente envolvida. Muita gente envolvida. E no final das contas, né, a missão da empresa, obviamente, é continuar crescendo, sempre com a sustentabilidade ambiental e social no nosso norte, mas ao mesmo tempo gerando emprego, significado, dignidade para a vida das pessoas. Então, eu acho que o futuro dos cruzeiros é esse, continuar sendo um motor propulsor da economia e dos sonhos dos nossos hóspedes. Adrian Ursili, diretor-geral da MSC Cruzeiros, obrigadíssimo pela presença. Eu, em geral, aqui no programa, eu sempre pergunto se você tem uma referência como empreendedor, como empresário,
talvez eu quebre um pouco esse protocolo e ia perguntar uma frase para você, mas não vale aquela navegar é preciso, né? Porque você, inclusive, já falou aqui no programa que deve ser a frase da sua vida, né? Navegar é preciso, ou você tem outra? Não, navegar é preciso, viver não é preciso é muito boa, né? Porque muito boa, claro, ela realmente reflete o que é navegar e o que é a vida, porque a vida de precisão não tem nada, né? Exato. A gente vive num mar aí de turbulências, de desafios e temos cada um de nós fazer o melhor para esse desenvolvimento pessoal, para sermos capazes de superar esses momentos, porque também temos momentos de mar, de almirante, né? Mas uma frase, puxa, você me pegou agora, né? Viver o agora, né? Viver o presente. Eu acho que principalmente depois de tudo que nós passamos na pandemia, o viver o presente se tornou um patrimônio, um tesouro, talvez um objetivo que todos nós deveríamos colocar na nossa consciência diária, porque nós nos preocupamos muito, seja com o passado ou com o que vai acontecer no futuro, mas nós não temos mais controle sobre o passado e muito menos sobre o futuro. Agora, o aqui e o agora é o que nós temos. Nós temos que viver mais o aqui e o agora, fazer a nossa parte, fazer o bem e viver o aqui e agora. Obrigadíssimo, Adrian. Obrigado. E olha, o Show Business faz uma rápida pausa e volta em instantes com mais um grande convidado. Não saia daí. Nós estamos de volta com o Show Business. Ele começou como vendedor e hoje é vice-presidente sênior da BASF, líder mundial do setor e responsável pelas áreas de negócios de químicos. A BASF tem 110 mil funcionários no mundo e se comprometeu a investir 350 milhões de reais no complexo acrílico de Camaçari, o maior investimento na região até 2032. Só essa unidade na Bahia produz diariamente a matéria-prima para a produção de fraldas, tintas, tecidos, adesivos e materiais de construção civil. Nós vamos receber neste bloco o Antônio Lacerda. Obrigadíssimo pela presença em nosso estúdio, vice-presidente sênior da BASF, como eu falei. Lacerda, a BASF simboliza aí a vastidão de produtos que dá para fazer com a química. Eu citei só alguns, mas dá para fazer muitos outros. Qual é o produto mais complexo de se fazer, que vocês fazem? Bruno, em primeiro lugar, um grande prazer estar aqui com você e falando para toda a audiência da Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite. Olha, você falou que a BASF faz tudo, né? E realmente a gente está presente em vários, se não quase todos os produtos que nós utilizamos no dia a dia. Para mim é mais difícil até dizer onde nós não estamos, para falar bem a verdade. E essa é uma pergunta que talvez eu ficaria aqui pensando, meu Deus, onde nós não estamos, né? Nesse estúdio aqui, nesse cenário, vocês estão. No carpete, na sola do seu sapato. Na sola do meu sapato. Provavelmente no cabelo, na sua roupa. Sim, estamos presentes aqui em vários produtos, diretamente ou indiretamente. Mas você me fez uma pergunta. Quais os produtos mais complexos? Isso, se for falar de um ou dois produtos. Olha, um produto que eu sempre falo é o ibuprofeno. O ibuprofeno é a matéria-prima ou ativo, o ingrediente ativo do Advil, que todo mundo utiliza, e do Alivium, que principalmente vai para as crianças, né? É um produto que exige várias etapas químicas da indústria farmacêutica, obrigado, para que ele seja produzido. Várias etapas químicas e pode demorar até 2 dias dentro do processo de produção. Esse é um deles, é o ibuprofeno, indústria farmacêutica. O segundo é o filtro solar, acredite ou não. O filtro solar é extremamente complexo nas suas etapas de produção e até em diferentes fábricas da BASF, para você ter uma ideia de tão complexo que ele é, para que a gente tenha um filtro solar de qualidade, com performance. O filtro solar, então, e ele demora quantos dias aí? Ele também pode demorar de 2 a 3 dias e ele muda de fábrica. Não somente as etapas de produção são complexas, mas ele muda de fábrica para que as etapas sejam concluídas. Não dá para fazer no mesmo complexo? Hoje não. Hoje não. Que coisa louca. É loucura, né? Quantas fábricas vocês têm no Brasil? No Brasil, nós temos 8 fábricas. 8 fábricas. 8 fábricas. Tá.
Estamos presentes em quase todo o território nacional, Jaboatão, Salvador, Jundiaí, Indaiatuba. Nós temos 2 fábricas em São Bernardo do Campo e temos uma fábrica em Guaratinguetá e outra em Jacareí. Bom, o Lacerda está há mais de 19 anos na BASF e acompanha esse setor químico. Porque quando a gente fala de química, do setor químico, muita gente vai lembrar, às vezes, da escola de química, né? E vai falar, é um assunto meio distante para muita gente. Uhum. Mas você está exemplificando o que a química, o que o setor faz e produz, que é muita coisa, que é o que você falou, né? Mais fácil dizer o que não faz do que faz. O que mudou nesse tempo, nesse período que você... Vamos falar de 19 anos só. O que mudou? Mudou muita coisa, eu imagino, né? Nossa, mudou... Olha, Bruno, mudou muita coisa. A começar pela grande preocupação com a sustentabilidade, que já existia naquela época. Mas hoje é o ticket to play. Hoje, se aquele produto não tiver uma etapa de análise que ele não atinge ou não prejudica o meio ambiente e as pessoas, esqueça. Esse produto não entra. Não é fabricado? Não, porque ele não pode fazer parte do nosso portfólio. Então, todos os novos investimentos passam por esse crivo, por essa análise de qual é o impacto que ele traz para as pessoas, para o meio ambiente, para a sociedade. Isso é chave. Existia no passado? Sim, mas não com essa mesma rigor, com esse mesmo rigor e mesma análise que nós temos nos últimos anos. Agora, falando dos setores, né? Vamos ainda falar de transformação nesse período aí de 19, dessas 2 décadas aí, né? Tô falando 19 porque você tá há 19 anos na empresa. Assim, né? você tá... Eu tô parecendo velho aqui. Imagine, mas vamos lá, 19 anos, você começou na sua carreira na BASF. Você nasceu, exatamente, Lacerda. Mas assim, dos setores... É claro que o agronegócio hoje representa, é o maior negócio da BASF no Brasil? O agronegócio é o maior negócio da BASF na América do Sul. Representa praticamente 50% do nosso faturamento. No ano passado, nós faturamos 5,7 bilhões de euros aqui na região da América do Sul. E o agro é o grande representante da BASF dentro da região. Agora, dessas transformações, qual foi o setor aí? Porque, por exemplo, cosméticos... Deve ter sido uma revolução absurda, né? Uma revolução. E é interessante, você como executivo dessa multinacional, você acompanhou um pouco ou muito aí da transformação do comportamento do consumidor também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Há 19 anos atrás, como você já disse algumas vezes, o Brasil tinha pouquíssimos produtos para cabelo, para cuidar dos cabelos de mulheres ou homens de cabelo ondulado, cabelo crespo. Praticamente nós não tínhamos produtos para essa camada de consumo que as mulheres tinham que alisar o cabelo, colocar chapinha, para que sim pudessem ter um produto. Porque não tinha no mercado. Não tinha no mercado. As opções eram raras e pobres em termos de qualidade. Nós desenvolvemos uma linha, junto com alguns clientes, excepcional. E hoje eu posso dizer que a grande maioria dos produtos para cabelo de homens e mulheres de cabelo crespo ondulado tem BASF. E a gente começou isso do zero. Isso não tinha. A gente fala também de um desenvolvimento de um filtro solar para pessoas com pele negra. Isso não tinha até bem pouco tempo. Nós desenvolvemos vários produtos na linha de cosméticos que antes eram de uma forma produzidos, hoje são produzidos de uma forma diferente. Eram processos a quente, que exigiam calor dentro do seu processo de produção. Hoje nós temos produtos que não requerem essa temperatura mais elevada de produção, e isso tem a ver com o efeito estufa, isso tem a ver com a pegada de carbono, que é mais amigável ao meio ambiente. Olha, isso é pouco perto do que a gente está modificando hoje. Das transformações. Se a gente ficar falando, o bloco inteiro vai ser das transformações, né? Nós somos líderes no fornecimento de matérias-primas do mercado de cosméticos e incrível como os clientes, como os consumidores estão mais exigentes e a gente tem que acompanhar isso. Então, Lacerda, é isso que eu queria falar, porque eu falei na última pergunta
sobre você ter acompanhado essa mudança no comportamento, né, do consumidor, que envolve também desejo do consumidor, né? O que mudou no comportamento do brasileiro? Vocês são uma multinacional alemã, mas eu quero que você já viajou muitas vezes por ano, que eu sei, para a Alemanha, né? Várias e várias vezes, mas eu quero que você fale de Brasil, porque você entende de Brasil. O que mudou no comportamento do consumidor e sobretudo, da consumidora brasileira, porque no desenvolvimento de cosméticos, você deve ter tido uma transformação muito grande, né? No homem e na mulher, hein? No homem e da mulher? Olha... Eu falo da mulher porque você comentou, inclusive antes dessa gravação, você falou sobre os produtos. Vocês têm uma média de produto para mulher, né? Para mulher. Em média, no box do banheiro de uma mulher tem 8 produtos para cuidar do cabelo. 8. Só do cabelo? Só do cabelo. Não que ela ou ele utilizem os 8 produtos naquela lavada. Mas, em geral, tem um pré-shampoo, um shampoo, máscara, tem um condicionador. E tanto o homem como a mulher alternam os shampoos, não usam o mesmo shampoo todos os dias. Aquela pessoa que usa o shampoo como sabonete líquido, entra no banheiro e é um produto só, esta pessoa, esse consumidor está desaparecendo. Essa pessoa está desaparecendo. Cada vez mais o consumidor brasileiro, seja homem, seja mulher, está buscando produtos que tragam um pouco mais do seu bem-estar, da beleza interior para que ela seja aflorada. Isso é muito bacana. E a gente faz parte disso, olha que legal. Isso é muito legal. E a gente está falando... Isso também, de certa forma, Lacerda, é inovação. É totalmente inovação, né? Porque você vai acompanhando a mudança da sociedade e vai indo junto com o que a sociedade anseia, de fato, né? Bruno, produtos veganos, cosméticos veganos. Cosméticos que só têm produtos vegetais. Uma grande parcela da população hoje, dos consumidores, busca esse tipo de produto. E a gente pode atender para que eles possam ter um produto de qualidade. Olha que bacana isso. Mas eu estava falando de inovação, eu acho super legal. Inclusive, a Basso ganhou 4º ano aí um prêmio importante aí de inovação aberta, né, num ranking. E eu queria saber, na verdade você já está meio respondendo essa pergunta, como ser inovador no setor químico? É acompanhar a movimentação da sociedade? É você incentivar os seus funcionários a ser inovadores? Como é que é, Lacerda? Logo no começo dessa conversa aqui, porque isso não é uma entrevista, não é uma conversa, né? Conversa, vamos lá. Por favor. Você lembrou das aulas de química. Isso. E todo mundo acha que passou por aquele perrengue de ter a tabela periódica, que tinha que decorar, aquele negócio todo, né? Muito. Antigamente até podia existir a possibilidade de um novo elemento químico ser criado e ser agregado à tabela periódica. Eu lembro disso. Hoje isso é muito raro. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa, a gente criava um produto nos nossos laboratórios e colocava à disposição dos nossos clientes. Hoje não. Hoje a gente tem que inovar junto com os clientes. Senão não funciona. Acabou aquela etapa de você colocar o produto na prateleira e falar, clientes, eu tenho este produto aqui. Não. Você tem que chegar nos grandes consumidores, estudar qual é o comportamento de consumo, hoje e no futuro. Você tem que usar as grandes empresas. Vocês têm uma unidade que estuda isso, que pesquisa, ou todos os funcionários são incentivados a ser inovadores? Nós temos áreas de marketing que trabalham junto aos nossos clientes, falando de tendências, mas a gente estimula para que os nossos colaboradores, eles tragam ideias. Todos nós somos consumidores, às vezes a gente esquece disso. Todos nós somos consumidores e a gente pode ter ideias que podem se transformar em grandes negócios. E nessas pesquisas que vocês têm, o que vocês estão observando aí de mais interessante de tendência? Olha, a tendência de cosméticos veganos. Veganos. Ou cosméticos que têm uma base maior de produtos botânicos, essências da natureza. Isso está sendo muito solicitado pelos nossos clientes. Produtos que fazem com que você não somente são os produtos funcionais, como a gente chama, né? Que não somente trazem a beleza exterior, mas também interior.
eles possam nutrir o nosso corpo, para que a gente tenha uma vida mais longa, seja mais saudável. Isso é uma grande tendência. Nós temos um grande negócio que é de vitaminas e também de ômega. De ômega 3. Ômega 3, a BASF é um dos maiores fornecedores de ômega 3. Agora você se surpreendeu. Eu vi. Podia ler aqui. É verdade. Nós somos um dos grandes fornecedores, produtores e fornecedores de ômega 3 no mercado e vitaminas. E esse é um mercado que está explodindo. O da vitamina? Vitaminas, ômega 3, porque justamente existe uma maior preocupação, durante a pandemia, inclusive, a questão da imunidade, o consumo de vitaminas... Mas eu sempre levantei isso, eu recebi há edições atrás o Sidney Oliveira da Ultrafarma e eu fiz essa pergunta... Cliente. É o cliente de vocês? Mas quem não é, hein? E eu perguntei para o Sidney Oliveira da Ultrafarma como está a vitamina no Brasil. Porque você chega em farmácias nos Estados Unidos e você tem um andar, às vezes, inteiro de vitamina. Você tem prateleiras e prateleiras e prateleiras de vitaminas, de tudo que é tipo. O ômega 3 está lá na liderança, todo mundo querendo ômega 3. Como é que está no Brasil? E ele me passou dados aqui onde você está sentado aqui no Show Business, mostrando o crescimento nos últimos tempos de vitaminas. Incrível. E, sobretudo, ele como o líder de uma importante farmacêutica, ele falou, justamente comparou que no passado ele pedia e vinha rápido. E agora está demorando assim muito tempo para chegar, e é o interesse. Isso é aquilo que a gente estava falando sobre a mudança do comportamento do Brasil. Dúvida, né? Não tenha dúvida. Aumentou muito o consumo de vitaminas, de complexos multivitamínicos, de ômega 3, que pode ser administrado sozinho, né? Não em associação com a vitamina em si. Aumentou muito e os consumidores continuam a utilizar, mesmo após a pandemia. Isso é bom, não é, Lacerda? Isso é excelente. Isso é ótimo, não é? Isso é excelente. Especialmente se você vê o Brasil, a gente vê um envelhecimento da população. Não está no mesmo grau ainda que Europa, mas isso é notório. E as pessoas querem envelhecer saudáveis. Saudáveis, né? Exato. E a gente tem um papel fundamental. Você toma muita vitamina? Eu tomo. Eu tomo vitamina. Ômega 3 que você... Ômega 3 é obrigatório. É mesmo? É obrigatório. Faz muito bem para a saúde. Muito bem. Lacerda, eu queria falar um pouquinho Fiz uma propaganda aqui de ômega 3 nesse momento. Fez. Ô, Lacerda, eu queria falar um pouco sobre a tua trajetória profissional, que é uma trajetória, não preciso falar, que é extremamente bem sucedida, né? Porque você é vice-presidente sênior, a BASF tem quase 5 mil funcionários no Brasil, quase, né? No mundo tem 110 mil, e você comanda aí quantos funcionários? Aproximadamente 800 dentro da unidade de negócios que eu sou responsável. Só que eu queria, Vitinho, coloca na tela uma foto que mostra como foi o início do Lacerda. Tem essa foto aí? Foi o primeiro trabalho do Lacerda. Olha, tá ali o Lacerda em cima de um cavalo. Isso foi onde? Isso na Bahia. Mas eu acho que o nosso público não está entendendo o que você estava fazendo em cima do cavalo, Lacerda. O que você estava fazendo? Em primeiro lugar, aquele ali era eu. Vamos começar por aí. Não começa. Né? Fala aí, o que você estava fazendo, Lacerda? Foi recém-formado, engenheiro agrônomo na Universidade Federal de Viçosa. E eu estava fazendo campos demonstrativos para provar que aquele produto funcionava. Eu estava aplicando o produto nas ervas daninhas para que elas desaparecessem. Mas ali você era um vendedor. Vendedor, opa. Até hoje eu sou um vendedor. Vamos deixar isso aqui. Vamos colocar em perspectiva. Isso, mas ótimo você ter falado isso. O vendedor, mesmo que deixa no dia a dia ali de fazer a venda, ele nunca deixa de ser eu tô falando do bom vendedor, hein? Nunca. Tá na veia. Tá na veia? Tá na veia. Muita gente, e talvez já tenham perguntado para você também, Bruno, qual o segredo? O que você fez? Tem vários. Tá cheio de gente inteligente para todo lado. Muita gente inteligente. Pouca gente sabe se comunicar bem, de forma concisa, de forma direta, passar a mensagem, se preocupar com a audiência. Pouca gente sabe isso. Esse é número 1. Número 2, networking. Você tem que ter uma rede de contatos
fora de interesse, porque se você procura alguém só por interesse, não adianta. Então, muita gente inteligente, sim, mas se você somar a esse ponto da inteligência, capacidade de execução, é claro, com comunicação e habilidade de se relacionar num ambiente de sociedade, olha, tem tudo ali para... Você tem muito mais chance. Eu não diria que tem que ter sorte também, né? Tem que ter alguma... Você acha que a sorte é importante? Eu acho que sim. Muito embora a sorte favorece a mente bem preparada, né? Muito bem. Tô adorando, viu? As lições. Ele faz umas caras aqui. Não, é que eu me surpreendo, não tá nada combinado. Eu me surpreendo. Não tá, eu tô aqui. Com as suas respostas. E eu me adorei quando eu vi essa foto aí, porque é o seu começo da sua trajetória mais do que bem sucedida como vendedor. É isso mesmo, é. Como vendedor. É isso mesmo. Isso ajuda muito quando eu falo com a equipe de vendas. Eu já estive lá. Aliás, eu estou até hoje. Me encanta estar com clientes. Eu gosto. Agora, o bom vendedor, ele nasce um bom vendedor ou ele aprende a ser um bom vendedor? Tem os dois. Eu, quando era garoto, eu era muito tímido. Não conseguia... Você é tímido? Um showman aqui, não. Eu estou diante de um showman. Extremamente tímido e não sei o que aconteceu. Alguém virou a chave algum dia da minha vida lá e estou aqui. Mas talvez esse é o segredo de um bom vendedor. Talvez. A gente tem que desenvolver as pessoas e buscar o que há de melhor que eles ou elas têm. Isso é legal, porque você comanda centenas de profissionais dentro da BASF. Sim. Qual é a característica determinante que faz você promover um profissional? Brilho no olho. Brilho no olho. Porque a gente entrevista muita gente. Sim, imagino. E na hora que a gente vê aquela garra, a gente olha no olho. A pessoa transmite isso. E com o tempo você identifica. Erramos também, todo mundo erra. Mas o índice de acerto é alto. Agora, o oposto. Qual é a característica determinante que faz você eliminar um candidato na entrevista de emprego? Olha, essa é uma pergunta difícil também. Não estava no script, inclusive. Não, mas as perguntas não estavam mesmo. Olha, eu não gosto, particularmente aqui, Antônio Lacerda, eu gosto de pessoas que têm agilidade, que têm objetividade, que implementam, que têm energia, dinamismo. E numa entrevista, uma pessoa que não transmite isso para mim, eu já olho com outros olhos, para falar a verdade. Apesar de a inteligência pode ser alta, vir de uma excelente universidade, escola, isso não é determinante para mim. Determinante é essa energia, essa paixão. Isso as pessoas transmitem num bate-papo, viu? Elas transmitem. Doutor Lacerda, deixa eu trazer um assunto super hard news aqui. Que são essas guerras que parece que não tem data de fim, né? Rússia e Ucrânia, agora em Israel. Isso tem impactado muito o negócio de vocês? Impacta em diferentes níveis, né? Impacta na confiança do consumidor, porque afinal de contas o mundo está em guerra. O mundo é um mundo só. E nós temos duas guerras, pelo menos duas guerras, que estão em curso nesse momento. E isso o consumidor fica, opa, o que vai acontecer? É uma escalada militar possível? Existe. Fora a questão humanitária, que é, nossa, triste, é muito triste. Tem toda essa questão de cadeias logísticas, principalmente na guerra da Ucrânia. Isso se fez presente, com toda a questão do gás na Europa, ainda é um tema, já é bem menor a questão, mas ainda é um tema. Mas vocês estão aumentando a produção, nacionalizando, né? Sim, sim, a gente está trazendo o máximo possível de produtos para que sejam internalizados, ou seja, produzidos aqui no Brasil. Mas alguns deles você precisa de muita escala, então eles continuam sendo importados. Mas o Brasil vive uma invasão aí de produtos e fornecedores estrangeiros? Nesse momento é um dos pontos mais críticos, não só da indústria química. A invasão de produtos estrangeiros a preços abusivos é impressionante. Eles têm uma demanda reprimida, principalmente na Ásia, uma grande capacidade de produção, e eles estão exportando para todos os países do mundo, inclusive para a América do Sul, inclusive para o Brasil. Isso tem um efeito danoso na indústria, nas cadeias de produção do Brasil, e pode causar desemprego. Pode causar desemprego. E à primeira vista pode parecer que, olha, isso é
positivo porque a gente tem uma queda da inflação. Mas o que adianta ter uma inflação mais baixa se você não tem salário, se você não tem dinheiro para gastar no final do mês? Então esse é um dos temas que mais preocupa hoje qualquer investimento para vir para o Brasil, e é um tema hoje. A gente tem que tratar ele hoje. E a gente tem trabalhado para que, dentro do possível, existam medidas cabíveis para que isso seja atenuado de alguma forma. Muito difícil. Tá. Muito difícil. E dos investimentos, quando eu falo de investimento, né, que você está... A empresa está investindo muito em nacionalizar mesmo a produção. Que tipo de investimento, além desse de Camaçari, que eu falei no começo desse bloco? Olha, muito obrigado por essa pergunta. Também não estava no script, mas mas eu não passo antes do script. Aqui é um bate-papo mesmo. É bate-papo mesmo. Hoje, o Brasil não é o país preferido para investimentos de uma empresa multinacional. Não é, na sua grande maioria. Como que a gente pode reverter isso? Essa é a pergunta. Que a gente está aqui e quer atrair investimentos. Então a gente está posicionando o Brasil como a potência verde do mundo. O Green Powerhouse. A potência verde do mundo. E nós temos pelo menos 3 tripés, 3 pilares. Energia verde, onde a gente está muito mais avançado que qualquer país do mundo. Com toda a energia hidráulica que é gerada nas barragens, energia solar, energia eólica que está rapidamente sendo produzida em investimentos no Brasil. Tem toda a questão de hidrogênio verde que encaixa aí dentro. Então esse é um pilar, energia renovável, energia verde. O outro é matérias-primas renováveis, o segundo pilar. E matérias-primas renováveis, o Brasil é um celeiro. O óleo de soja, o óleo de palma, o bioetanol, que é de cana. Sabia que a área plantada de cana-de-açúcar no Brasil corresponde a 0,2% de todo o território nacional? É mesmo? E é muito pouco, muito pouco. E a gente produz cana, produz etanol para todo o nosso ambiente. Hoje a gente tem um projeto super exitoso que é a mistura do etanol na gasolina. O etanol pode ser utilizado para a produção de hidrogênio verde. Então, energia renovável, matérias-primas renováveis, economia circular. A gente tem que aprender a reciclar. A gente tem que fazer com que o lixo, ele não é lixo mais. Sim. O lixo não é lixo, ele é matéria-prima. Ele vai ser... É circular mesmo, né? Você tem que... E, Bruno, sabia que em alguns países do mundo eles estão pegando esses aterros sanitários, os famosos lixões, que eu não gosto desse nome, eles estão abrindo os aterros sanitários. Uhum. Porque o que tem ali dentro? A matéria orgânica já se decompôs. O que tem ali dentro? Plástico, vidro, alumínio... E eles começam a fazer a mineração daquele aterro sanitário para utilizar como matéria-prima. Impensável, né? É. Impensável. Lacerda, antes de encerrar, qual é o produto que você mais consome de todo esse oceano de produtos que a BASF produz diariamente? Não é shampoo, Filtros. Já foi shampoo, já foi shampoo um dia, não é mais. Já foi shampoo há muito tempo, já foi shampoo. Eu acho que o que eu consumo mais hoje em dia é a questão das vitaminas. Vitaminas. É a questão das vitaminas, muito bem. Porque é o que mais corresponde à minha faixa de idade, às minhas necessidades, para que eu continue vivendo muitos anos bem, com saúde. Amém, assim seja. Antônio Lacerda, brigadíssimo pela presença aqui nos nossos estúdios. Imagina, um grande prazer, Bruno. E, de novo, não foi uma entrevista. Não foi uma entrevista. Um bate-papo. A missão é sempre ser um bate-papo. E essa missão foi cumprida neste bloco aqui com você. Foi um prazer mesmo. O prazer foi todo meu. Muito obrigado. E o Show Business de hoje termina aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta na semana que vem. Tchau, tchau. Grupo BBF. Há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. Realização Jovem Pan News.